Olá, meu nome é Aline, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFPR. Eu sou orientada pelo professor Marcos Zanata, faço parte do Laboratório de Pesquisa RAICS. Minha pesquisa é em Arquitetura de Computadores e hoje vou apresentar a minha dissertação, que é sobre migração de algoritmos de Machine Learning para arquiteturas de vetor em memória. A motivação desse trabalho é a limitação computacional dessas arquiteturas x86. Elas seguem o modelo de von Neumann, então existe um barramento que conecta o processador à memória. Contudo, a transferência de dados nesse barramento é lenta, então muitas vezes o processador não pode usar a capacidade total de processamento dele, tornando isso um gargalo muito grande. Além disso, o barramento ele consome 60% da energia durante a execução. Então, para contornar esse problema, surgiram as arquiteturas de processamento próximo à memória. Então, nesse conceito, você tem várias camadas de DRAM empilhadas uma em cima da outra, sendo que a camada mais inferior seria uma camada lógica onde ocorre o processamento dos dados. Essa arquitetura ela não depende de barramento, então ela consequentemente reduz a latência da execução e o consumo de energia também. Então, em cima dessa arquitetura de processamento próxima à memória, a gente desenvolveu a VIMA, a arquitetura de vetor em memória, que ela foi desenvolvida no nosso laboratório. Ela é um módulo que é conectado a essa memória 3D, como também é chamada, e ela permite a vetorização das instruções e também o reuso dos dados. Então, o meu trabalho é avaliar o ganho de desempenho da VIMA em termos de execução, de tempo de execução e consumo de energia em comparação com a arquitetura x86. E também avaliar a VIMA como uma alternativa de arquitetura de propósito geral para algoritmos de aprendizagem de máquina. Bom, para fazer isso, eu desenvolvi 3 algoritmos diferentes: o K-Nearest Neighbors, o Multilayer Perceptron, que também é a rede neural, e a convolução. Avaliei somente a parte de inferência desses 3 algoritmos. E para avaliar eles, eu usei o ORCS. O ORCS é um simulador dirigido a traços, com acurácia de ciclos, e que também foi desenvolvido no nosso laboratório. O ORCS ele fornece uma ferramenta de geração de traços de simulação. Esses traços vão ser consumidos pelo ORCS para que ele gere os resultados arquiteturais referentes a esses algoritmos que a gente vai avaliar. Então, para conseguir gerar esses traços de simulação, eu desenvolvi a Intrinsics VIMA, que ela é uma biblioteca que emula o comportamento do conjunto de instruções da VIMA. Essa biblioteca fornece funções vetoriais com vetores de tamanho de 256 bytes e 8 kilobytes. Ela foi desenvolvida em C++, então, como qualquer outra biblioteca nessa linguagem, você pode compilar o seu código, executar ele e debugar normalmente. A intenção é desenvolver aqueles 3 aplicações que eu mencionei atrás, com essa biblioteca para gerar o arquivo binário delas com as chamadas da função VIMA. Esse arquivo binário vai ser usado para o gerador de traços. O gerador de traços ele é um instrumentador de código que ele vai executar o binário e ele vai identificar os blocos de assembly x86 referentes às funções da VIMA. E ele vai substituir esses blocos por uma única Intrinsics VIMA. Então, o fluxo da simulação vai ser o seguinte: os traços de simulação vão ser consumidos pelo simulador. O processador do simulador, o processador principal no caso, ele vai identificar todas as instruções que são assembly VIMA e vai enviar direto para a VIMA, para o módulo da VIMA. Assim ele resolve. Os resultados que obtivemos no melhor caso da comparação da VIMA com o x86 foi que a VIMA consegue ser até 11 vezes mais rápida que o x86 e consegue reduzir o consumo de energia em 8 vezes. E para conseguir esses resultados, a gente percebeu que a quantidade de dados a ser operados na VIMA tem que ser grande, então tem que exceder o tamanho do último nível de cache, que é 16 MB, e isso depende também da complexidade do algoritmo, então se ele é linear, se ele é quadrático, ou se ele faz um bom uso da cache, por exemplo. Fazendo uma comparação indireta e bem superficial com a GPU, a gente pode dizer que a VIMA é 30 vezes mais lenta que a GPU, só que ela tem um consumo 60 vezes menor, 66 vezes menor que a da GPU. É só uma curiosidade, só para a gente poder ter uma noção de como é a comparação da VIMA com a GPU. Bom, esse é o meu trabalho.
Muito obrigada. Qualquer dúvida, pode enviar e-mail para linsantanacordeiro@gmail.com.